Boa noite, a paz do Senhor. Nesse momento que nós temos vivido, eu quero aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês alguns desafios que a igreja tem enfrentado diante de tudo aquilo que nós temos vivido. Eu vou dar início a essa série de mensagens, essa série de apresentações, e nesta noite aqui eu quero apresentar um dos desafios que a igreja tem enfrentado durante esse período que nós temos vivido. É óbvio, meu querido, e isso é fato, que diante de tudo aquilo que nós temos vivido, diante de toda a situação que nos cerca, diante de toda a pandemia, diante de tudo aquilo que tem assolado as nossas vidas, assolado todo o nosso sistema financeiro, todo o nosso sistema público de saúde, tudo aquilo que tem, de uma certa forma, assolado as nossas vidas, a igreja tem enfrentado, a igreja de uma certa forma, muitas vezes direta ou indiretamente, ela também tem enfrentado esses desafios. Mas isso não é algo de hoje. A igreja durante toda a sua trajetória, a igreja durante toda a sua história, ela sempre enfrentou desafios. E hoje não seria diferente. Como eu disse, e volto a repetir, é óbvio que diante de tudo aquilo que a gente vive hoje, os desafios eles se tornam cada vez maiores, eles se tornam cada vez mais difíceis para que você consiga lidar com eles, para que você consiga esclarecê-los e aí por diante. Mas eu quero dizer para você, eu quero deixar aqui bem claro, que o posicionamento nosso é que diante de qualquer que seja o desafio, qualquer que seja aquilo que seja apresentado para a igreja, nada muda. Nada muda. A igreja ela continua irrepreensível, incorruptível diante daquilo que é apresentado para ela. É óbvio que, e eu não quero aqui nesta noite tratar a respeito disso. Eu quero ser muito mais direto, vou muito mais direto ao assunto. Mas é óbvio que a igreja tem que estar preparada para tudo. Mas é inegociável que a igreja venha a discutir os seus princípios. Princípios são bases para que Deus possa vir a agir. Princípios são fundamentais para que Deus possa vir a agir dentro, para que Deus venha a agir através da sua igreja. Então, como igreja, nós não negociamos princípios. Como igreja, nós não negociamos nada que venha que venha corromper, nada que venha realmente a tirar o foco daquilo que cremos, daquilo que pregamos, daquilo que seguimos, daquilo que temos a certeza que foi justamente aquilo que Jesus Cristo deixou para mim, para você como igreja, como diretriz, como um norte para que nós venhamos a seguir. E diante de tudo isso, meu amado, diante de tudo aquilo que vivemos, diante de tudo aquilo que presenciamos, diante de tudo o que temos passado, diante de tudo aquilo que tem nos assolado, é fundamental para a igreja, é fundamental para o corpo. Quando eu digo igreja, não estou aqui me referindo a instituições, não estou me referindo aqui a sistemas, mas estou me referindo aqui a corpo, aquele pelo qual Cristo há de vir buscar, a sua noiva. É fundamental que a sua noiva preze, é fundamental para que a sua noiva deixe claro que o testemunho é fundamental. É fundamental. O testemunho é aquilo que vai falar mais alto do que qualquer pregação. O testemunho vai falar mais alto
e com mais eficácia do que qualquer palavra. O testemunho é fundamental para que a igreja realmente mostre, para que o corpo realmente mostre quem realmente ela é, o que ela deseja e que, assim como eu disse, e que ela é inegociável. Os seus princípios são inegociáveis. Eu quero aproveitar a oportunidade para deixar claro aqui que esses desafios que envolvem a igreja nos dias atuais, e eu vou falar aqui a respeito de um deles, começar a falar a respeito de um deles, esses desafios que envolvem a igreja nos dias atuais, nós temos que entender que todos aqueles que fazem parte, que estão inseridos ao corpo, eles são responsáveis por esses desafios. Não basta apenas nós acreditarmos aos líderes, acreditarmos àqueles que estão à frente, o fato de serem responsáveis pelos desafios que nós temos vivido. Não. Todos aqueles que estão inseridos, todos aqueles que, de uma forma explícita, realmente aceitaram e publicaram o seu vínculo, a sua inserção ao corpo, todos esses têm compromissos. Todos esses estão diretamente ligados ao fato de que a igreja é fundamental que ela venha testemunhar a respeito daquilo que ela fala. Então, meu amado, você que me ouve aqui nesse momento, você que me ouve nessa hora, você que está inserido ao corpo, você tem que entender que os desafios também fazem parte da tua vida. Que os desafios também fazem parte da trajetória de tua vida. Não adianta apenas acreditarmos isso na conta dos líderes, dos pastores, das instituições. Você é peça fundamental para que a igreja venha a estar diante desses desafios e sair prevalecida diante deles. Você é fundamental para isso. Você é fundamental para isso. E nesta noite, nesse momento que nós estamos aqui, eu quero compartilhar e quero falar para você de uma forma muito rápida, apesar de ser um assunto extremamente complexo, mas eu acredito que todos nós, temos ouvido muitas informações a respeito desse assunto. E eu quero aqui, nesta noite, compartilhar com você de uma forma muito rápida, muito simples, a respeito de um desafio que a igreja tem enfrentado nos dias atuais. Mas que também, você vai ver aqui, que eu vou ler com você, que Paulo também enfrentou nas igrejas. Por isso que ele deixa as suas instruções, que é o casamento. Casamento que é uma instituição, é algo deixada por Deus. É algo que Deus coloca para a sua criatura. É algo que Deus deixa à disposição daqueles pelos quais Ele criou. O homem criou, o Deus criou, aliás, o homem, a mulher, para que ambos estivessem juntos. Eu não vou perder tempo aqui, eu não vou aqui ler com você novamente Gênesis, porque você já conhece todos esses textos, que fala da importância, que fala de Deus olhar de uma forma carinhosa, de uma forma extremamente necessitada de que o homem tivesse alguém, de que o homem tivesse uma companheira. E é justamente a partir desse momento que Deus institui o casamento, o relacionamento entre homem e mulher. Então, isso caracteriza a importância desse legado deixado por Deus. Mas qual que é o grande desafio da igreja? O que a igreja tem enfrentado nos dias atuais?
A igreja hoje, e meu amado, eu venho aqui de uma forma muito singela compartilhar com você isso, porque as pessoas têm me procurado. Eu tenho muitas vezes recebido perguntas a respeito disso, sido questionado a respeito disso. E o que nós mais vemos hoje, nos dias atuais, diante da circunstância que nós vivemos, é que casais, eles têm procurado os seus líderes, os seus pastores, os seus líderes espirituais, para que esses venham a abençoar uma possível separação. Eu quero deixar muito claro aqui nesse momento, é que é inegociável uma separação diante daquilo que Deus uniu. É inegociável para mim como homem, para mim como líder, seja eu pastor, seja eu o que for. Qualquer tipo de expressão a nível de liderança que eu possa ter, é inegociável para mim que eu venha a abençoar algo que não foi eu que uni, algo que não foi eu que tenho o poder para unir, mas algo que vem de Deus. Uma instituição que foi criada por Deus. Então eu não tenho poder nenhum e é inegociável. Vai contra todos os princípios que eu venha abençoar uma provável separação. É óbvio que, meu amado, diante de situações hediondas, diante de situações em que fogem todo o contexto natural de um acontecimento, aí já nós não partimos do princípio de bênção ou não bênção. Partimos do princípio de ato necessário. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas diante de qualquer situação hedionda, diante de algo que extrapola todos os limites da naturalidade, nós não estamos falando de bênção ou não bênção. Aí estamos tratando de atos necessários, onde envolve lei e tudo mais. Mas o que eu quero falar aqui nesta noite, o que eu quero tratar aqui nesta noite, é que o grande desafio que a igreja tem vivido é que os casamentos, as uniões, aquilo que é feito, aquilo que Deus tem abençoado, é inegociável que haja uma separação. É inegociável que haja um fim. Porque na grande maioria dos casos, na grande maioria das vezes, procuramos e realmente colocamos o término de uma separação, o término de um casamento, como a solução para problemas ridículos, para problemas que realmente que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu acabei de falar. Não estão relacionados a nada que possa trazer de uma forma trágica uma separação. Não. São problemas extremamente infantis, problemas extremamente relacionados ao íntimo, extremamente relacionados ao que eu acho, ao que eu pretendo, ao que eu quero. Nós temos que entender, meu amado. Nós temos que entender. E eu queria aconselhar você aqui, para que você pudesse ler o capítulo 7 de 1 Coríntios, onde Paulo ele dá algumas instruções a respeito do casamento, onde Paulo ele fala a respeito do casamento. E eu quero justamente nesta noite usar esse texto para trazer algo aqui para você, talvez algo novo, diante de tudo aquilo que você já tem ouvido, diante de toda aquela informação que você já tem tido a respeito de relacionamentos, de casamentos. É necessário que eu e você, como esposos, como esposas, que nós venhamos a entender que o marido e a esposa, a partir do momento que eles se casam, a partir do momento que eles entendem essa união, que eles venham a conceder àquele que está junto com eles toda a provisão, seja ela física,
seja ela de necessidades físicas ou seja ela de necessidades sentimentais e espirituais. Paulo fala no capítulo 7 de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Deus coloca ambos, tanto a esposa quanto o esposo, em níveis igualitários, para que ambos venham a proporcionar para o seu cônjuge aquilo que é necessário. O que nós temos visto hoje, o que nós temos presenciado hoje, e o que as pessoas muitas vezes têm buscado e têm colocado como motivo para que haja a separação, o término daquilo que Deus uniu, é que o homem muitas vezes ele não tem suprido as necessidades da sua esposa e vice-versa. E aí eu venho e simplesmente termino com essa aliança, com aquilo que foi instituído, com aquilo que foi colocado por Deus. Eu quero aqui nesta noite, meu amado, de uma forma muito direta, dizer que se não há algo que realmente extrapole tudo aquilo que é natural, acaba sendo uma covardia minha e sua pedirmos, exigirmos que as nossas lideranças venham abençoar uma provável separação. Uma provável separação. Agora, Paulo vai além. E é aí que eu quero justamente, ao que Deus falou no meu coração, que eu quero de uma forma muito clara e direta compartilhar com você. Se você for aqui ler a carta de 1 Coríntios, a carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, você vai ver que ele aconselha o homem a não se casar. Paulo ele deixa de uma forma muito clara que o homem não se case, que não haja o casamento. Todavia, entretanto, Paulo também deixa muito claro que se não tem como isso acontecer, que não tem como o homem nem a mulher se privar disso, então que se case. Mas Paulo também deixa claro que uma vez casado, que não se separe. Essa era a instrução de Paulo dado à igreja. Olha, homens e mulheres, se for possível não case, mas uma vez casados, que não se separem. Uma vez que vocês entendem que essa instituição, que isso foi determinado, que isso foi colocado por Deus, então vocês não se separem. Mas Paulo continua. E volta a dizer, eu quero incentivar você a ler o capítulo 7 de 1 Coríntios. E Paulo, ele entendia, e Paulo, ele via a responsabilidade que desprendia um casamento, uma união. Paulo entendia tudo isso. Paulo, ele conseguia enxergar tudo isso diante da igreja, diante de tudo aquilo que ele vivia, diante dos desafios que ele tinha nesta época. Paulo entendia tudo isso, Paulo vivia tudo isso. Mas Paulo deixa um legado, Paulo deixa algo que é para mim, meu amado, tocou o meu coração de uma maneira fantástica, que aí eu quero compartilhar com você. A Bíblia fala, obviamente no capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 17, Paulo dizendo assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E é assim que ordeno a todas as igrejas.
no versículo 24, de 1 Coríntios capítulo 7. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que lhe foi chamado. Paulo, ele tinha o entendimento. Paulo, ele sabia. Por isso que ele se privou do casamento. Porque Paulo e ele aconselha para que não houvesse o casamento. Mas deixa aberto para que o homem o decida, mas que cumpra com aquilo que o faça. Mas Paulo, ele entendia que uma vez casado, uma vez que eu assuma esse compromisso, uma vez que eu assuma essa responsabilidade de me tornar um só com aquela pessoa, é necessário que eu não deixe de lado o meu chamado. O que nós temos vivido hoje, o que nós temos presenciado hoje, é que uma vez que eu me caso, é que uma vez que eu me torno um só com minha pessoa, com outra pessoa, é que uma vez que eu entendo a importância assim do casamento, eu esqueço do meu chamado. Aí você pode estar aí se perguntando, mas então o meu chamado como pastor, o meu chamado como missionário, o meu chamado como líder, como músico, então ele está acima do meu casamento? Não. Eu estou dizendo aqui de outro chamado, meu querido. Eu quero que você se atente a isso. Eu estou aqui falando a respeito de um outro chamado. Não é um chamado eclesiástico. O chamado eclesiástico não está acima do seu casamento. O chamado eclesiástico não está acima do fato de você ser... o chamado eclesiástico para você ser pastor, missionário, seja lá o que, ele não está acima do casamento. Mas o chamado de Cristo para governar a sua vida e a minha vida, esse sim está acima de qualquer coisa, e está acima do seu casamento e do meu casamento, está acima de qualquer tipo de instituição, está acima de qualquer tipo de coisa instituída. Isso sim, quando Paulo ele orienta o homem para que não case, ele toma isso para si, é porque ele entendeu que o seu chamado, aquele que Cristo havia feito pessoalmente, intimamente com ele, estava acima de qualquer coisa. Estava acima de qualquer coisa. Hoje nós confundimos tudo isso. Hoje a igreja confunde isso. E aí, um dos grandes desafios para a igreja é fazer com que o casamento seja algo que, torne-se vitalício. O grande desafio da igreja, e já era isso nos tempos de Paulo, porque ele dá essas instruções à igreja. O grande desafio é fazer com que as pessoas venham a entender que é necessário que elas continuem casadas, mas para que elas continuem casadas, para que essa instituição permaneça, é necessário que o chamado de um governo para Cristo, para a minha vida e para a tua vida, ele ocupe o primeiro lugar. Ele está acima de qualquer coisa. Ele está acima de qualquer coisa. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer isso. Volto aqui de uma forma muito clara, falar para você. O seu casamento está acima, sim, do seu pastoreado. O seu casamento, a sua família está acima, sim, do seu chamado como músico, como missionário, como seja lá o que for. Seja como está acima de qualquer algo que seja ligado a instituições. Mas o seu chamado, o chamado de Cristo para governar a tua vida, esse é inegociável. Ele não divide espaço com absolutamente nada. O seu casamento não está acima desse chamado. Paulo entendia isso. Por isso que ele se priva do casamento. Por isso que ele não quer o casamento e aconselha não. Para que não haja essa confusão. Eu e você temos que entender
que o maior chamado para a minha vida e para a tua vida é o governo de Cristo sobre nós. E quero dizer uma coisa aqui para mim e para você, meu amado. Quando eu me refiro a você, estou me referindo primeiramente à minha pessoa. Porque afinal de contas eu sou casado, tenho família, constituí família. E se eu não abrir os meus olhos, e se eu não estiver atento, toda circunstância e situação, ela extrapola o chamado de Cristo para a minha vida, que é o seu governo sobre mim. Eu tenho que entender que todo o chamado, todo esse chamado de Cristo para governar a minha vida, para estar à frente da minha vida, ele vai beneficiar não só o meu casamento, mas tudo aquilo que está ligado à minha vida secular. O fato é que eu e você, o fato é que as famílias que estão inseridas na igreja, que estão inseridas no corpo, elas têm trazido esse desafio para a igreja de solucionar problemas, porque elas não têm colocado em primeiro lugar o chamado de Cristo para governar as suas vidas. Esse é o chamado. Isso foi aquilo pelo qual Jesus chamou a mim, chamou a Paulo, chamou a você que está me ouvindo, que está me vendo neste momento. Nós somos chamados para que ele viesse estabelecer governo, senhorio sobre as nossas vidas. Todas as outras coisas são consequências. Todas as outras coisas são consequências. E tudo vai ser beneficiado através do chamado. Quando eu o reconheço e quando eu o coloco como prioridade na minha vida. Em nome de Jesus. Nós vamos orar nesta noite. Vamos orar pelos casamentos. Vamos orar pelos casais. Pelas dificuldades que nós temos enfrentado. Pelo dia a dia que tem nos assolado. Pelos desafios que a igreja tem enfrentado diante desse assunto tão questionável, tão complexo, que é o casamento. Em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Deus, como é bom saber que o Senhor está no controle das nossas vidas, Pai. Como é bom poder crer num Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que derrama da Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas a todo instante. Obrigada, Deus. Eu venho, Senhor, colocar diante de Ti, Pai, a vida dos casais, Senhor Deus. Quero Te pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja derramando graça sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria aos casais, de forma que eles possam confiar no Senhor, buscar no Senhor a direção para as suas vidas, Pai. Pai, a Tua palavra diz que se pedirmos, Pai, sabedoria, o Senhor daria. Então, Senhor, em nome de Jesus, que todos os casais possam reconhecer a importância de buscar a sabedoria do Senhor, Pai, para tomarem decisões, Senhor Deus, para prosseguirem, Senhor Deus, nos Teus caminhos, Pai. Nós sabemos que são grandes as lutas, Pai, mas quando o Senhor está no controle, Pai, tudo fica bem melhor, bem mais fácil. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os casais, abençoa os casamentos, os relacionamentos, Senhor Deus. Para que, Senhor Deus, todos possam ter momentos contigo, ouvindo a Tua voz, Senhor, e fazendo a Tua vontade. Eu oro, Senhor Deus, e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Esse chamado fica claro no capítulo que nós lemos de Coríntios, capítulo 7, que ele é pessoal e individual. É hora de nós, como maridos, esposas, priorizarmos esse chamado para que o resultado de tudo isso venha a ser casamentos, relacionamentos bem-sucedidos, para que o desafio da igreja
venha a ser um desafio que venha a se converter em vitória. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Amém.